Olá, sejam todas muito bem-vindas. Hoje eu estou aqui com duas pessoas muito especiais, muito competentes, para ter um papo muito diferenciado com vocês. Eu não vou apresentá-las porque elas falam por si mesmas e eu vou começar pela doutora Daniela Cunha. Se apresente para o nosso público. Olá, meu nome é Daniela, eu sou juíza de direito, sou especialista em direito processual civil, direito penal e criminologia e mestra em direito e sistema de justiça. Atuei muitos anos em vara criminal e de violência doméstica. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. E minha querida Kiri Orlandi, se apresente. Obrigada, uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu sou Kiri Orlandi, sou delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Diamantina, atuo há quase 15 anos no Vale do Jequitinhonha, sou pós-graduada em Investigação Criminal e Direito de Defesa e em Direitos LGBTQIAP+. Obrigada, Kíria. Gente, o que acontece? A criminalização da misoginia, ela invadiu as redes sociais, né? E ela está aí sendo debatida não só dentro dos movimentos das mulheres, dentro dos movimentos feministas, mas ela também está transitando, está muito forte na segurança pública. E a gente tem por hábito, esse grupo de pessoas e de mulheres que eu agrego na minha vida, que a gente vai se juntando, a gente tem o hábito de complexificar qualquer tipo de assunto, né, pauta política que se desdobra aí no espaço público. E a gente aprofunda o que está sendo debatido. E a criminalização da misoginia é uma coisa que a gente tem debatido, porque a gente tem entendido que o que está por trás disso? Será que é só coisa boa? Será que é só coisa ruim? Será que dá para responder sou contra, sou a favor, tá pronto o texto, é isso mesmo, vamos resolver todos os problemas? E é por isso que a gente está aqui, para poder conversar com essas duas pessoas com muita experiência na área. E eu vou começar perguntando para vocês, o que é misoginia? Começaremos? Além de dar, eu acho que mais do que dar o meu conceito, já que a gente está discutindo criminalização, eu acho que convém começar com o que o projeto de lei diz sobre o que é misoginia, para a gente não ficar no campo da opinião ou do conceito teórico acadêmico, já que a proposta, em princípio, é trafegar pela lei que está aí, pelo projeto de lei que existe, talvez seja interessante a gente começar justamente discutindo o que está nesse projeto, né? Vale dizer que a gente está gravando agora em maio de 2026, então a gente vai trabalhar com o projeto que foi aprovado no Senado, apresentado pela senadora Ana Paula Lobato e relatado pela senadora Soraya Tronic, que foi aprovado nesse ano e seguiu para a Câmara dos Deputados, onde está ainda sem andamento. O projeto que foi aprovado, ele é uma alteração, na verdade, na Lei 7716 de 89, e ele diz que serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, essa parte já existia, e acrescenta, ou praticados em razão de misoginia. E diz no parágrafo único, para os fins dessa lei, considera-se misoginia a conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres. Esse é o texto que está lá. Depois, no artigo 2º-A, ele altera o crime de injúria para incluir injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia, procedência nacional ou misoginia. No artigo 20, fala praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou em razão de misoginia. Então, até aí são acréscimos nas leis que já existem, né? E tem uma alteração no artigo 20C que diz, aqui a gente tem um pouquinho mais de clareza na definição desse tipo, que é na interpretação dessa lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão de cor, etnia, religião, procedência nacional ou condição de mulher. Então, é um tipo assim, bastante aberto e que está tratado até o momento nesses termos. E a gente tem duas coisas que eu acho importante diferenciar. A gente tem a misoginia como contra um grupo ou contra uma coletividade e a injúria misógina, que seria contra uma pessoa individualizada, no caso, contra uma mulher individualmente. Então, para conceituar, eu acho que talvez valha a pena a gente começar a partir da definição do projeto que a gente está discutindo. A misoginia é uma forma de violência
assim, que se desdobra pelo fato de ser mulher. Sim, segundo as palavras da lei, que seria, para ser bem específica, exteriorize ódio ou aversão às mulheres. Que pode se dar individualmente ou coletivamente. Pode se dar contra uma pessoa individualizada, contra uma mulher específica, ou contra uma coletividade, contra todas as mulheres ou contra um grupo de mulheres. E para você, Kyria, o que significa quando a gente fala de criminalidade? Porque praticar violência já é crime. Vamos pensar contra a mulher? Mas o que significa, talvez, criminalizar, criar um tipo penal específico para isso, assim, na sua visão? O que isso quer dizer? Como que isso impacta na sua atividade? Primeiro, isso especializa a violência. Isso é importante. E torna aquela conduta mais grave. Então, vamos pegar um exemplo de nem tipos recém-criados, mas de uma nova interpretação, né, que vem em 2018 pelo Supremo Tribunal Federal, no conceito de racismo enquanto raça como componente social, né, e não apenas cor da pele ou étnico. E aí, quando a gente criminaliza em 2018 as condutas homofóbicas e transfóbicas, o que eu faço com aquela conduta? Eu começo a entender aquele crime como um crime de ódio. Então, é diferente que eu te difame dizendo Isabela é chata, Isabela é vagabunda, etc. É diferente de que eu exteriorize uma violência contra você. Por exemplo, te dou um soco porque não concordo com o posicionamento seu, com o seu time de futebol. Não, eu te dou um soco porque você é lésbica. Então, eu estou agredindo uma pessoa em função de uma característica pessoal dela. É um crime diferente de agredir por um motivo fútil ou sem motivo algum. Então, eu especializo a violência e eu agravo a violência. Isso é importante nesse sentido. Só que, ao mesmo tempo, se estamos falando aqui de complexificar o tema, e isso também é importante, a gente precisa partir de um pressuposto de que ninguém aqui pensa que o sistema prisional e que a possibilidade de prisão, porque quando eu criminalizo, eu especializo essa violência, mas também eu trago o que ainda existe hoje, mesmo que numa sociedade democrática, a maior punição possível dentro do nosso ordenamento jurídico, que é privar alguém de liberdade. Então, eu começo a trazer a possibilidade de prender aquela pessoa pela prática de uma conduta. Lembrando também que, em função da Lei 9.099, dos crimes de menor potencial ofensivo, antes da criminalização da homotransfobia, por exemplo, praticamente todos os crimes praticados por ódio e preconceito a pessoas por orientação sexual e identidade de gênero, ninguém era preso, você não tinha uma punição concreta em relação àquilo, porque era enquadrado como crime de menor potencial ofensivo. Então, você passa a ter, em termos práticos, uma possibilidade de se prender alguém, tanto em flagrante quanto pós-condenação. Então, você agrava aquela conduta. Quer dizer, esse ódio que você sente em relação a uma pessoa gay, por exemplo, não, o ordenamento jurídico não vai tratar como comum mais. Mas nós aqui não vamos falar superficialmente que o punitivismo vai resolver. Ninguém aqui nesse ponto, em 2026, tem a menor intenção ou acredita que o sistema prisional vai resolver algo. Mas precisamos pensar também, e aí a diferenciação, que em relação à violência de gênero, há uma diferenciação em relação aos outros crimes que muito encarceram, como crimes relacionados ao tráfico de drogas e como crimes patrimoniais. A violência de gênero, em verdade, ela encarcera pouco, ela condena pouco, e sempre são encontrados subterfúgios, seja na atuação primária das polícias, seja numa atuação do Ministério Público, mesmo como órgão acusatório, seja numa atuação do juiz propriamente dito, para que aquela pessoa não pague pelo que fez na violência de gênero. Então, quando eu criminalizo, eu crio pelo menos a possibilidade de poder dizer que aquela conduta é grave, sim. Merece ser punida. São 4 mulheres mortas por dia. Nós sabemos que é uma violência que é progressiva e ela não se inicia com disparo de arma de fogo, ela não se inicia com 14 facadas.
Mas o nosso debate aqui, ele tem que ter como pano de fundo, sim, a ideia de que o sistema prisional sozinho não vai resolver. E a criminalização de condutas é, desde sempre, a solução trazida, né, não só pelos políticos, mas por operadores da segurança pública, para algo que tem causado algum transtorno social. Mas não é a solução mais eficaz, muito embora em violência de gênero eu ainda entenda que é uma solução necessária. Então, peraí, então a gente tem alguns recursos de proteção das mulheres, Lei Maria da Penha, Lei de Feminicídio, né? E essas leis vão ser operadas por um sistema de justiça e segurança pública, que é um sistema de justiça e segurança público que conduz suas ações em cima da lógica patriarcal, né? Então, juízes, desembargadores, policiais, sejam civis, militares, esses homens, eles têm uma visão sobre o que deve, o que é mulher, o que é homem, como essa relação existe, o que mulher tem que fazer e como o homem tem que fazer. Então, quer dizer que temos duas leis aqui, que são operadas por esses homens, principalmente. Agora temos mais uma lei, que, como a Kíria disse, dá um nome, especifica, meio que você cerca os operadores, né? Ele não pode agora falar que não é uma coisa, não querer investigar, não dar atenção, ou dar uma interpretação diferenciada. Não pode, porque agora tem nome, isso é crime. Então, e isso na sua atuação, por exemplo, é importante para que você tenha uma pega para a investigação, para você ir atrás da punição desse sujeito. Eu entendi certo? Sim, e é importante para causar um mínimo constrangimento para a pessoa que praticou aquele ato e o entendimento, não apenas dele, mas de toda a sociedade, de que aquilo não é aceitável. Entendi. Se você me permitir, Isabela, eu acho que tem uma coisa, na sua primeira frase, quando você colocou a pergunta para a Kíria, você fala assim, bom, a violência violência contra a mulher já é crime. Talvez uma das grandes diferenças desse texto seja o seguinte: violência patrimonial, violência psicológica, violência física, feminicídio, tudo já é crime. Mas isso exige um indivíduo como vítima, uma mulher específica, individualizada. Esse texto, da maneira que ele trata da coletividade. Então, esse é um dos grandes diferenciais dessa proposta legislativa, inclusive porque ela veio, acho que muito motivada pelo avanço dos discursos de ódio em rede social, movimento masculinista, machosfera. Quando um influenciador desses faz um discurso de ódio misógino, como não é dirigido a uma mulher específica, ele não fala, você é isso, você é aquilo, você é desprezível porque você é mulher, impede-se que uma mulher específica seja colocada como vítima e que ela vá lá alegar que ele está cometendo alguma violência contra ela. Quando você amplia para tratar o crime de misoginia como um crime contra a coletividade, se você tem um discurso de rede social de um homem que fala mulheres são todas vagabundas e merecem morrer porque elas são umas desgraçadas, você abre uma possibilidade de punição desse discurso, sem que tenha uma vítima individualizada. Então, isso é um grande diferencial. A possibilidade de você punir pelo crime praticado contra a coletividade, que os tipos penais que existem não contemplam. Então, isso quer dizer que, por exemplo, o Ministério Público, independente de uma mulher se sentir ofendida, ele pode ajuizar uma ação. Os outros crimes que a gente tem na Lei Maria da Penha, feminicídio, lesão corporal, stalking, violência psicológica, violência patrimonial, todos eles exigem que exista uma mulher que foi vítima dessa violência e que ela vai ser a pessoa que vai ou dar andamento, ou representar, e ela vai ser colocada no processo penal. Exige essa vítima definida. A diferença é que a nova legislação prevê que o grupo mulheres, a coletividade de mulheres, as mulheres em geral, sejam consideradas como atingidas por essa conduta e abre-se uma nova possibilidade de persecução penal a partir dali. E esse me parece que, inclusive, repito, foi um dos motivadores, dado o aumento desses discursos, que a gente sabe que, no final das contas, resvalam e terminam lá no final dessa cadeia na morte de uma mulher específica. Mas essa lei talvez busque, eu não posso dizer que a legisladora pensou, a relatora, mas talvez seja buscar que isso seja criminalizado e coibido antes de você ter uma mulher específica vítima, para que o próprio discurso, tudo aquilo que vem antes e que no final das contas resulta na morte dessa mulher, que a gente faça um efeito de penalizar e de criminalizar antes. Vou dar um exemplo aqui disso, exemplos reais, que eu acho que é importante, né, para trazer
concretude aqui para as ideias jurídicas. Também exemplos de homofobia. Se a gente tem um caso, por exemplo, que aconteceu, 2 homens estão num ambiente de entretenimento e se dão as mãos. Simplesmente se deram as mãos, porque havia câmera filmando, e aí o indivíduo sai de onde ele estava lá na frente, vem até esses 2, empurra eles e diz: isso na minha frente, não. Na frente dos meus filhos, não. E faz todo um discurso ofendendo esses indivíduos. Aí eu tive o crime de injúria racial, outro crime também da lei de racismo, mas enfim, eu tive 2 vítimas identificadas. Quando essas pessoas postaram isso em rede social, quando houve uma notícia, até trazida por mídia local sobre isso, algumas pessoas foram até essa notícia e colocaram: gay tem que morrer, gay tem que apanhar. Vejam, essas pessoas que fizeram esses comentários não disseram Mateus tem que morrer, Pedro tem que morrer. Disseram gay tem que morrer. Mas foi possível também enquadrar essas pessoas no crime de racismo. Mesmo que, diferentemente do primeiro cara, que ofendeu e agrediu um casal específico, ele estava ali ameaçando e ofendendo toda uma comunidade. E ainda assim foi possível a punição. Então agora com a misoginia a gente vai conseguir isso, que hoje não é possível. Se um cara colocar em rede social simplesmente mulher tem que morrer, mulher é fruto do pecado e tem que morrer, eu não consigo hoje enquadrar isso em nada. Muito embora saibamos que todas nós estamos em risco baseado nisso. Se ele não falou Isabela, minha ex tem que morrer, vai precisar desse vínculo, né? Eu não tenho como tomar nenhum tipo de providência em relação àquela pessoa. E, ao mesmo tempo, esse discurso que não é dirigido para ninguém, ele reflete várias camadas e atinge várias mulheres de formas que elas não conseguem nem imaginar, né? Ele é dirigido a todas, né? Ele não é dirigido a ninguém, mas é dirigido a todas. Por exemplo, inspirando novos meninos e novos homens a reproduzir, e aí a gente vai viver isso no nosso cotidiano, nossa casa, não sei o que, a partir do discurso que é pessoal, não é direcionado para ninguém, né? Então, a gente, coletivamente, a sociedade está dizendo, a gente não aceita isso aqui. Esse tipo de conduta, esse tipo de fala contra as mulheres é inaceitável na sociedade brasileira. Então, quando a gente criminaliza uma conduta, a gente está mais ou menos dando os limites ali do que aquela sociedade aceita e não aceita. Tá? Só que aí a gente chega para a punição. Vamos para a punição, então, né? Vamos chegar nesse ponto aí. Então a sociedade está dizendo com essa lei que mulher é muito legal, que a gente não pode tratar mal as mulheres, os homens não podem falar dessa forma, combinado, entendi. E aí? Aí, que tipo de crime, de conduta individual na sua delegacia que a gente vai conseguir, talvez, melhorar o atendimento daquela mulher e a punição daquele rapaz que pratica? Você consegue me dar um exemplo, assim? Sim, novamente, nenhum de nós, mesmo os operadores de segurança pública, tem a ilusão, aquela ilusão que a gente aprendeu lá 20, 30 anos atrás, de que o sistema penal vá ressocializar alguém, ou vá melhorar esse indivíduo. Mas quando a gente trabalha, principalmente com violência progressiva, que é o caso da violência contra a mulher, a prisão daquele indivíduo vai trazer para mim, pelo menos, a impossibilidade de que ele termine o que ele começou. E se hoje ele te agrediu fisicamente, que ele mate ela amanhã. Então, quando a gente traz algum tipo de punição para o discurso, eu quero impedir que ele se torne a prática. Não significa que essa punição necessariamente vai resultar em prisão. Até porque hoje a gente tem 1 milhão de medidas, né, despenalizadoras anteriores a isso. Mas o próprio constrangimento de um inquérito policial, de responder a um processo criminal, pode trazer para aquele cara, novamente, não acredito em mudança de perspectiva. Não acredito que ele vá criar uma empatia. Mas pelo menos ele vai dizer, não posso falar mais nada em rede social sobre isso, estão tolhendo minha liberdade de expressão, é o que eles dizem, né? Se eu conseguir inibir essa conduta dele, é o resultado esperado? Claro que não, né, gente? O resultado esperado é que nem tivéssemos misoginia. Mas pelo menos eu consigo diminuir num ponto e eu consigo evitar que a violência maior aconteça posteriormente, mesmo que não seja praticada por ele. Mas e consegue? Se uma pessoa atua pela internet e faz isso e aí responde, o poder público consegue evitar que esse cara continue nas redes praticando a misoginia?
a partir da lei da misoginia, da criminalização? Novamente, pegando o gancho no que já existe, né? Porque eu acho que isso é importante. Em relação à homotransfobia, por exemplo, quando houve a instauração de inquérito policial, nesse caso que eu especifiquei, e essas pessoas hoje estão respondendo um processo criminal por racismo, na própria rede social passaram a colocar: não vamos escrever mais nada aqui, porque a delegacia está tomando providências. Aí vem os comentários dizendo: isso é um absurdo, estão tolhendo minha liberdade de expressão, etc. Mas o que eu quero te dizer, houve um temor de que manifestar o meu ódio em rede social vai me causar um problema. Se é prisão ou não, não sei, vai me causar um problema. Então, eu não acredito que esse indivíduo, como eu mencionei, vá deixar de ter ódio. No processo criminal, fará isso. Mas, pelo menos, os indivíduos que, a partir do discurso dele na rede social, fundamentam suas ações no dia a dia, talvez o indivíduo que manifesta o discurso não é ele que mata, a gente sabe, né? Mas vários outros que o seguem, que se fundamentam nisso para praticar violência, não vão ter mais esse fundamento. Entendi. Então, assim, o cara da rede social, eu tô entendendo que o cara da rede social não vai poder postar no perfil dele, por exemplo. Não, se ele postar, haverá novamente uma intervenção. Uma outra intervenção. Mas nada impede dele estar na web, numa coisa assim, e continuar. Eu tenho várias questões, né? Eu até já conversei com vocês antes. O meu primeiro ponto que eu tenho, o primeiro incômodo que eu tenho, é que geralmente quando essa discussão surgiu, já chamou minha atenção que ela surgiu e morreu em uma semana. Foi uma coisa assim que todo mundo só falava de criminalização de misoginia, e em uma semana o assunto morreu, porque no que o projeto foi encaminhado e não teve andamento, a coisa já morreu. Isso já para mim já é muito sintomático, como que a gente não está levando esse debate para os lugares que eles deveriam levar, porque idealmente essa lei ela seria aprovada depois de um amplo debate. Ela tinha que vir de uma discussão muito madura, discutindo, como você mesma já pontuou entre nós aqui na nossa conversa particular. O que nós queremos com essa lei? O que ela nos oferece como meio? Ela é uma ferramenta adequada? Ela tem que vir acompanhada do quê? Mas a discussão nasceu e morreu, e não se falou mais disso, e provavelmente daqui a pouco ela renasce nesse calor de redes sociais, com discussões de eleição, de discussões muito, muito superficiais, e a gente não vai ter uma lei madura e, portanto, uma lei que possa ser minimamente eficiente. Eu espero que isso não aconteça, mas isso é que tradicionalmente acontece no Brasil. E a questão de se colocar, até porque quando a gente se posiciona como feminista, logo vieram todo mundo cobrando. Afinal de contas, você é a favor ou contra? A favor ou contra? E você tem que ter uma posição assim, já de bate-pronto. Isso já me gera um incômodo. Calma, gente, já me gera um incômodo porque eu não sei que lei é essa, o que está disciplinado, ela vai vir acompanhada do quê? Que outras medidas você vai ter? Que meios a gente vai ter de execução? Quais pesquisas a gente tem para embasar se essa medida é eficaz para o que a gente está querendo? Nós estamos discutindo isso academicamente? Nós temos dados? Nós temos pesquisa? Não, nada disso. Então, assim, para eu me colocar a favor ou contra, se fosse para me colocar, eu teria que ter mais elementos, porque eu não sou a criminalização em si, ela não é intrinsecamente boa nem ruim, ela não carrega em si um juízo de valor. Vai depender de 1000 fatores para a gente dizer se ela vai ser boa ou não. E esses fatores não estão sendo discutidos. O que a gente viu como é uma marca do nosso tempo é sou a favor e sou contra. E sou a favor e sou contra baseado muito assim, sou a favor porque eu acho certo, enfim, em motivos muito rasos. Isso me incomoda muito. E do ponto de vista do que a Kyria falou, eu já tenho o seguinte, você falou assim, olha, a criminalização, eventualmente, ela, tal qual aconteceu com o racismo, ela inibe as pessoas de se manifestarem. Eu tenho um pouco de dúvida com relação a isso, eu acho que sim, sobretudo se você estiver falando de corporações, de grandes pessoas, elas vão... A criminalização em si não, Dani, eu acho que a instauração de um procedimento. Sim, mas... Esse constrangimento. Porque só a criminalização, ninguém vai pensar, não vou fazer o discurso porque está criminalizado. Só estatisticamente. Inclusive porque você pode, inclusive, mudar o seu discurso e a sua linguagem para professar a mesma ideia. Sim. Então você pode, isso é muito frequente. O racismo está aí para nos mostrar que, infelizmente, as pessoas não chegam, até chegam, né? Mas não é tão frequente que você chegue na televisão ou na sua rede social e fale uma coisa
claramente racista, abertamente racista, mas as pessoas continuam tendo discursos racistas e práticas racistas. Então, um dos incômodos que eu tenho com essa lei, com esse projeto de lei, é que a gente precisaria que ela fosse acompanhada de um feixe de várias outras disposições legais de capacitação, de força de segurança, de agente público, de judiciário, de MP, de projeto educacional, de medidas de prevenção, de medidas de despenalização, que não fosse só vamos colocar na cadeia, que outro tipo, que até porque o direito penal não tem só pena de prisão. Existem outras possibilidades. E nada disso é discutido. Tal qual na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei que tem muitos institutos que não são de direito penal. Mas quando a gente fala em Lei Maria da Penha, todo mundo só pensa em medida protetiva e prisão. E aí, quando vai alterar a Lei Maria da Penha, altera-se mais pena, mais medida protetiva, mais instituto punitivo. E a gente tem vários trechos da Lei Maria da Penha de ações educacionais, por todos os entes federativos, em todas as esferas de discussões relacionadas a coibir violência contra a mulher. E tudo isso fica oculto. E até onde eu sei, esse projeto de lei não trata dessas outras medidas acessórias, que de acessórias não tem nada, que talvez fossem até mais importantes do que a própria criminalização. Ou, no mínimo, deveriam vir junto com a criminalização para que a criminalização, de fato, tivesse os efeitos que a gente quer que ela tenha, que é redução de violência contra a mulher e respeito aos direitos contra a mulher. Então, me preocupa muito que essas discussões não sejam feitas e que elas acabem se resumindo a sou a favor, eu sou contra. Eu penso que a criminalização é sempre um paliativo. Como eu disse, necessário no atual estágio de coisas, sim, mas não é a solução. Né? Não soluciona. Não soluciona, é um paliativo, novamente. E um exemplo de tudo isso, ratificando, né, tudo que foi dito aqui, o próprio exemplo é a Lei Maria da Penha está aí desde 2006, prevendo, por exemplo, discussão de gênero em escolas. Isso é feito? Não. Porque o que gostaríamos não é apenas, como eu mencionei, a criminalização pode fazer com que o indivíduo X não manifeste mais discurso de ódio. Não mudou o que ele pensou e também não vai mudar todos os outros adolescentes que já estão se baseando nisso. Né? Eu estou literalmente individualizando, neutralizando uma pessoa, que, por óbvio, não é o ideal. Então, quando a gente vê que até hoje as pessoas, no âmbito educacional, não apenas não têm conhecimento, mas não têm o menor interesse de discutir gênero em escolas, a gente vê que, de fato, o fundamento hoje, a solução da segurança pública para tudo é o encarceramento, é a criminalização, e toda a população gosta disso, né, e apoia isso. E vemos hoje, mais do que nunca, adolescentes e meninos jovens mais machistas e misóginos do que homens mais velhos. O que significa que usamos o que a Lei Maria da Penha trouxe? Cumprimos o que foi prometido em relação a todas essas medidas que Dani colocou? Não. Mas temos crimes novos. Possibilidades novas de se prender. Uhum. A gente não aprende as lições. A gente criminalizou violência psicológica, criminalizou stalking, e eu não discuto se essa criminalização é ruim ou não, tá? Uhum. Até porque eu entendo que o direito penal tem papéis além que não são simplesmente diminuir a conduta criminosa, né? Então eu não quero aqui entrar no juízo de valor de dizer que a lei que criminalizou o stalking, a violência psicológica, é ruim. Eu não quero entrar nessa discussão. Mas o fato é que mesmo a lei não diminuiu os crimes, gente. Feminicídio, a gente volta e a gente tem a criação do feminicídio, depois o tipo penal autônomo, o aumento de pena, e o feminicídio não está diminuindo. Então a gente precisa entender que se a gente quer ter o crime, ok, vamos discutir isso de forma madura e qualificada, se a gente quer mesmo ter o crime. E se a gente, como sociedade, entender o que é o crime, vamos discutir quais outras medidas, para além da tipificação, a gente precisa adotar. Porque nós estamos há décadas apostando numa fórmula que não tem dado certo. Ela serve para alguns propósitos específicos das pessoas chegarem e dizerem, eu fiz, criminalizei. O Brasil aposta nisso, historicamente, a vida toda. E a gente já devia ter aprendido que isso sozinho não resolve. Mas se não resolve, então resolve o quê? Justamente é isso que a gente está querendo discutir aqui. Se isso não resolve, resolve o quê? Justamente, vamos conversar, vamos discutir e vamos implementar.
Sobre isso, o que eu digo sempre em palestras, assim, até para as pessoas mais simples conseguirem entender, é o seguinte: a violência de gênero é a única violência que é fundamentada em uma cultura, né? E diferentemente do que as pessoas pensam, né? Aproveitando aqui a minha presença na capital, cultura não é só ópera no Palácio das Artes, né? Cultura é tudo que a gente produz e reproduz diariamente, inclusive verbalizações. Então, a criminalização em si, ou até um super aparato de segurança pública. Muitas vezes eu dou o exemplo seguinte: hoje a gente tem delegacia de mulheres em menos de 10% dos municípios. Seria importante ter em todos, vamos dizer assim? Uma utopia? Seria. Funcionando 24 horas? Jóia. Isso iria diminuir a violência contra a mulher? Não. Seria importante, mas não ia diminuir. Dentro de tudo que está sendo dito. Por quê? Essas mulheres teriam mais confiança para denunciar, teriam um ambiente acolhedor, claro. Tudo isso, na nossa experiência, seria oferecido. Mas a diminuição da violência em si só acontecerá quando a cultura mudar. A cultura precisa mudar. E a cultura é tudo isso, é ainda enxergar mulheres como inferiores. E aqui achei importante dizer, numa das salas de Dani, me veio na mente que acho importante lembrar que mesmo os homens que odeiam mulheres não odeiam todas as mulheres. Eles seguem diferenciando mulheres que merecem respeito e mulheres que não merecem respeito. Aí a gente fala novamente do estereótipo de gênero, né, que foi colocado aqui por Isa no início. Então, por exemplo, não, eu amo mulheres, eu amo a minha mãe, que sempre fez tudo por mim, que é colocada no lugar de santa. Agora, você com esse batom vermelho, você com essa postura que não é a postura adequada para uma mulher, é quem eu odeio. Então, ainda há essa justificativa. Mas, novamente, uma solução mínima pensada que fosse eficaz e não só paliativa, não passa só por criminalização e punitivismo. Se passasse, hoje viveríamos em uma sociedade muito pacífica, né, e igualitária. Em relação à violência de gênero, então, em minha visão, é modificação de cultura. E cultura você começa a modificar com todas essas outras estratégias que foram colocadas por Dani aqui, para além de criminalização e de punição. Desculpa, eu não tô, juro que eu vou te passar a palavra, porque eu sou péssima, eu falo muito, mas vamos lá. E aí, o que eu acho que é uma ficha que as pessoas estão apostando? Quem sabe o que é misoginia no Brasil? Estatisticamente, eu diria que é irrelevante o número de pessoas que sabem o que é misoginia. Mesmo a gente dizendo que eu lendo a lei, é ódio e desprezo às mulheres, menosprezo às mulheres. É um percentual ínfimo, irrelevante de pessoas que sabem que é misoginia. A gente está apostando que as pessoas vão aprender isso pela via do direito penal? Sempre. Sempre achamos isso. Ou a conduta criminalizadora. Que as pessoas vão aprender amanhã. Uhum. As pessoas, ou a conduta criminalizadora, ela deveria pressupor que já existe, não da palavra necessariamente misoginia, que é uma palavra muito específica, mas que as pessoas já tivessem algum conhecimento do que é esse ódio e desprezo à mulher, do que é essa postura discriminatória. Porque a gente apostar que a lei penal vai ensinar isso para as pessoas também é uma aposta muito arriscada. Até porque pode ter um efeito backlash. Não, pode ter um backlash. Você está entendendo? No que você coloca assim, olha, você vai aprender é pela via. Estou pensando isso agora, tá, gente? Nem elaborei esse raciocínio antes, não. Se você vai aprender é na base da cadeia e da punição do direito penal. Pode gerar um efeito contrário das pessoas aprenderem na verdade e ficarem mais misóginas. Pode não, porque quanto mais você submete uma pessoa à violência, mais ela vai reproduzir violência, que é a linguagem que ela vai exatamente dela pensa. Então, assim, eu acho que qualquer criminalização que venha acontecer, e eu não estou, repito, entre as pessoas que acham que não é para criminalizar. Eu não sou da turma do contra criminalizar. Eu sou das pessoas que exigem, como cidadã, uma discussão mais madura antes de qualquer medida criminalizadora. Pesquisas. A partir dessa perspectiva, eu acho que a gente pode pensar se essa criminalização simplesmente feita assim, ela não pode ter um efeito contrário, de estimular mais a misoginia, porque as pessoas vão ler que é uma injustiça, que é uma perseguição, porque elas sequer sabem o que é misoginia, elas não sabem identificar o que é uma conduta misógina, um discurso misógino, até porque o patriarcado é muito hábil em disfarçar os discursos misóginos de discursos protetivos,
de discursos de valorização da mulher. Não, quando eu digo que mulher devia só engravidar e ficar em casa, eu não estou sendo misógino. Eu estou achando que elas têm que ser protegidas, ficar em casa e serem cuidadas e serem obedientes. Isso, de fato, exige uma elaboração que a maioria das pessoas não tem, gente. E a gente não pode demonizar todo mundo que pensa assim. Dizer que todo homem que pensa assim é um misógino incorrigível, que tem que ser punido e encarcerado. Isso é um pensamento do senso comum, que é um pensamento que a gente sabe que conduz a práticas misóginas, mas que é um pensamento do senso comum. E a gente querer que essas pessoas, homens e mulheres, aprendam pela via da criminalização também é uma aposta arriscada. Então eu gostaria, no meu mundo ideal, aqui na minha utopia da Daniela, que a gente discutisse isso mais antes de criminalizar, ou no mínimo que criminalizasse concomitantemente, tivesse vias legalmente previstas para discutir isso e para as pessoas saberem, afinal de contas, o que está sendo criminalizado. O cidadão e a cidadã precisam entender, afinal de contas, o que eu posso e o que eu não posso fazer a partir dessa lei. Porque quando você tem, o exemplo é tosco, tá? Matar alguém, todo mundo está entendendo o que pode e o que não pode fazer. Agora, se a gente não tem uma compreensão minimamente sólida e consolidada socialmente do que está sendo criminalizado e do que pode e do que não pode fazer, fica muito complicado a gente exigir que o direito penal intervenha e que essas pessoas sejam sancionadas de uma maneira grave por algo que elas não têm nem condição de saber que elas estão fazendo e que é proibido. O que você está dizendo, eu penso que já acontece. Não irá acontecer. Não sei se na sua experiência com homens autores de violência você percebeu isso, mas como eu lidava durante mais de 10 anos, não só na especializada, mas em plantões policiais, em outras delegacias, uma coisa que é muito clara para mim hoje é o seguinte: o homem autor de violência de gênero, ele não reconhece que fez algo errado. Ele o tempo todo já se vê como injustiçado. Aí você vai dizer, todo, aspas, criminoso é assim. Não, não é. Se você prende um indivíduo por tráfico, se você prende um indivíduo principalmente por violência patrimonial, eles até costumam dizer, não, doutora, perdi. Ele sabe o que ele fez, ele sabe que aquilo é contra a norma. Não estou dizendo de arrependimento, de não praticar novamente, nada disso. Estou dizendo desse conhecimento que foi colocado aqui, né? De saber que a minha conduta é errada, que há uma punição para aquilo. Os homens autores de violência de gênero, a todo tempo, inclusive os que passam por grupos reflexivos, e por isso, né, por diversas vezes eu fiz críticas aos grupos reflexivos, que não são ainda bem qualificados e orientados, mesmo esses homens continuam entendendo que eles são os injustiçados. Então, por óbvio, ele sai do sistema penitenciário com mais ódio do que ele entrou. Sim, mas no caso... E não o contrário. Desculpa, mas isso que você está dizendo é comprovado pelas pesquisas. Tem uma recente da Valesca Zanello, que investiga isso de uma maneira bastante consistente, que é justamente isso. Ela ouviu esses homens e eles, de fato, não se sentem injustiçados. Agora, o sentimento subjetivo deles, eu acho irrelevante. O que interessa é que eles mudem a conduta. O sentimento subjetivo deles, eles não... O meu ponto é chegar, inclusive, nos grupos reflexivos. Mas eles não vão conseguir mudar a conduta? Não, no grupo reflexivo, aí eu vou dizer, aí eu já estou saindo do dado para fazer uma especulação pessoal aqui, baseada na minha experiência, eu não estou mais embasando em pesquisa. As pesquisas demonstram que os homens agressores não se identificam como agressores. Isso é um dado. Mas, por outro lado, as pesquisas também mostram que grupos reflexivos diminuem de forma muito considerável a reincidência nessas condutas. Eu, na minha cabeça aqui, como hipótese, acho que pode acontecer o seguinte: eles continuam se sentindo injustiçados e eles não se enxergam como agressores, as mulheres são ainda mais as grandes vilãs. Mas eles, pelo menos, entendem o que pode e o que não pode. O que se eu fizer vai gerar uma resposta do direito penal e do sistema de justiça. Eu não concordo, eu acho que o sistema de justiça está perseguindo a gente, que elas são todas horrorosas, que elas são os vilãs megeras e que nós somos oprimidos. Mas o grupo reflexivo não é que gera reflexão deles se entenderem e levar uma mudança de postura, até porque você não vai fazer isso em, sei lá, 11 sessões, 12 sessões, não sei qual que é o padrão atual, de conduzidas, né? Você não vai mudar o machismo estrutural e arraigar dessa forma. Mas ele entende que certas condutas serão sancionadas e que ele não pode fazer. Então, mudar os homens nesse sentido deles se conscientizarem, eu acho que nem é perspectiva do Estado e da lei
nesse sentido, não. É uma coisa muito mais ampla. Mas se a gente tivesse algum grau de conscientização, voltando para o tema da criminalização da misoginia, mesmo que os homens não se convençam, mas eles entendam que aquilo pode e aquilo não pode, já seria uma política razoável para aquilo que a gente quer, que é a diminuição dos índices. Porque o grupo reflexivo, independente dos homens conscientizarem ou não, o fato é que ele conduz ao resultado que a gente almeja, que é a diminuição da conduta criminosa por parte daqueles homens. Só que o grupo reflexivo ele não é replicável em larga escala para a quantidade que a gente tem. Então a gente precisa discutir talvez medidas que teriam esse mesmo efeito em larga escala. Ou talvez investir mais, quando a Isa fala sobre investimento em segurança pública, investir mais nesse tipo de ação do que na ação propriamente punitivista. E aí, mas aí... Quando você traz para mim essa experiência positiva, aí você vai pensar, né? Você, inclusive, tinha colocado lá tantos bilhões de investimento em segurança no sentido de armamento, no sentido de criminalização, no sentido de pesquisa para criminalização. Tá, mas e o que estamos investindo nesse tipo de ação? Na verdade, assim, tudo é um discurso, né? É disputa mesmo, de discurso, porque o que me deixa assim a ponto de vir querer aqui conversar com você sobre essas coisas, porque realmente a gente sabe que é um problema sistemático, histórico, enfim, homens e mulheres vão se relacionar diariamente, esses homens são filhos das suas mães, que têm as suas tias, têm as colegas de escola, então eles vão se relacionar ali com as mulheres cotidianamente, sem nenhum tipo de orientação sobre como se relacionar com essas mulheres. Não, eles não têm mais, eles não têm mesmo essa referência. Então ele vai ser ensinado ali pela escola, pela mãe, pela família, mas também e principalmente pelo quê? Internet. Que hoje em dia, a despeito do jovem, do menino procurar conteúdo de misoginia, as big techs vão entregar a misoginia para esse menino. Então nós temos aí Mark Zuckerberg, Elon Musk, Donald Trump, grandes autoridades aí do mundo internacional, que essa parte vai editar. Grandes autoridades mundiais dizendo que existe uma crise da masculinidade em decorrência da feminilização da sociedade, porque os homens estão perdendo seu valor masculino, que eles precisam resgatar esse valor masculino, e eles estão há anos incutindo e mandando isso para os nossos homens, para os nossos meninos, que estão aprendendo isso cotidianamente, que vão conviver na escola, que vão ser enfrentadas pela juventude, pelas meninas, não sei o quê, e a gente criminaliza o fato dele odiar aquele povo, aquelas pessoas, aquele grupo, mas ele aprendeu isso. Como assim? Eu não posso fazer isso, mas é tudo. E misoginia é tudo que o menino sabe sobre gênero hoje. É tudo que ele sabe. Se a família não tiver um movimento forte de contornar, o que os meninos sabem sobre mulher é misógino. Ponto. E agora a gente vai prender esses meninos por aquilo que a gente ensinou eles fazerem. Isso quer dizer que os conflitos que vão se desdobrar, a gente não tem noção do que vai acontecer, principalmente no que se refere às juventudes, né, que é quando tudo está acontecendo. Então, esse é um ponto perigoso. E uma outra coisa que a gente tem que pensar é por que a gente tem um problema estrutural. Temos Lei Maria da Penha, que resgata a possibilidade de atividades educativas, mas aí a gente criou vários outros crimes depois para colocar aquele homem na cadeia, mas a gente não usou a parte educativa da Maria da Penha. Por que será que a gente não usou essa parte? Mas por que será que a gente tem tantos homens tão dispostos a aprender outros homens para nos ajudar, para nos proteger? Quantos homens se posicionam dessa forma? Vamos criminalizar, vamos criminalizar. E esse discurso, ele disputa também o quê? Orçamento. Ele disputa orçamento. Então, a gente tem aqui, não tem DEAN. Não tem DEAN em todos os municípios, mas se todas as escolas tratassem as questões de gênero, para que DEAN? Para que DEAN? E aí a pauta desloca de segurança pública para educação, para prevenção, para assistência. Mas enquanto a gente está orbitando aqui, pedindo crime, com pessoas que são incapazes, objetivamente ou subjetivamente, de agir sem infringir aquela lei, porque, gente, sob a perspectiva das juventudes, um menino coloca na internet, colega da minha escola é malvadia, ele vai parar, não sente atendimento, a adolescente, autor de auto infracional. Se ele for um menino jovem negro, talvez ele fique preso, talvez ele realmente conheça o crime,
talvez ele se faccione, porque é uma realidade. Então, é uma coisa que a gente não resolve, né? Mas por que a gente começa pelo crime? Não, você me deu duas deixas que eu não posso perder. A primeira, quando você fala assim, que a nossa cultura é misógina, os meninos estão sendo formados. E aí eu não posso perder a deixa de que a pornografia é muito misógina e ela é formativa dos nossos meninos e das nossas meninas e ela é intrinsecamente misógina. Inclusive, quando esse assunto começou a surgir, uma das primeiras coisas que eu pensei, eu falei, vai acabar a indústria pornográfica. Ou a gente vai criminalizar, porque se não puder mais fazer vídeo de mulher sendo humilhada, violentada, agredida, puxada, acabou a indústria pornográfica, o que eu acho até bem legal, eu tô apoiando essa medida. Mas vamos acabar com o discurso misógino. Mas os meninos com... A média no Brasil de conteúdo misógino que os meninos começam a ter contato vai entre 9 e 12 anos, melhor, conteúdo pornográfico. Então, o menino de 11 anos, ele já sabe que a interação sexual dele com qualquer menina é bater na cara dela, enforcando, xingando, enfim, fazendo esse tipo de coisa. E ele não pode ter o discurso. E ele não pode ser misógino. Ora... Mas vai ser preso. Então, assim, a gente tem... Olha como é que essa discussão, como você falou, ela é muito mais complexa do que parece. Vamos proibir pornografia, então, ou vai entrar na liberdade artística? Porque pornografia é arte. Liberdade de expressão? Como é que vai ser essa interpretação? Porque eu tenho muita dúvida de que os juízes, os promotores que vão julgar esses casos, eles vão falar, não, realmente pornografia é misógina, porque eles só... Eles não posso mais, assim, vamos lá, né? Eles vão achar que sim, pornografia é misógina, então todos os produtores de pornografia do país e do exterior estão incluídos no crime de misoginia, porque aí a gente está falando de misoginia mesmo contra o grupo de coletividade de todas as mulheres que são xingadas de nomes horrendos e submetidas a atrocidades, mas não, isso não é misoginia, não. Agora, se fulaninho falar que mulher é não sei o quê, aí já é. Assim, ou nós vamos ter... Vou só até aqui, né? Com essa página aqui. Quando eu trato, assim, se os juízes, os promotores, os delegados, ou todos os policiais, todas as pessoas, os homens, sobretudo, vão realmente encarar isso como misógino, vão sair pegando o WhatsApp que eles estão trocando de pornografia super misógina, super violenta, e vão levar na delegacia para apurar esse tipo de conduta misógina, coisa que eu duvido que eles vão fazer, a gente já entra nessa questão da modulação e na outra deixa que eu ia falar que você me deu, que é por que a Lei Maria da Penha foi publicada há muito tempo e ela tem várias coisas que não são punitivistas, mas a gente só foca no punitivismo. Talvez tenha alguma coisa a ver com o fato de que os homens que estão todos os postos de poder desse país e do mundo veem o mundo sob a ótica, que é uma coisa que você mesmo fala, da violência, da masculinidade, do exercício de resolver tudo pela lógica da guerra e da punição e da violência. Então, eles sabem muito bem criar tipo penal e falar que é para pôr na cadeia e que é para esquecer lá, enfim. Eles arrumam um tanto de homem para aprender. E para aprender, mas que cuidados, e aí eu digo cuidados de uma maneira bastante ampla, mas que toda política de cuidado, que inclui conversar, dialogar, ensinar, guiar, todas essas políticas de cuidado, elas são deixadas de lado. Então, se essa mesma lógica... São pastas de mulheres, né? Mais ligadas... Exatamente. Então, se a gente continuar operando sob essa lógica, sim, a misoginia vai acontecer isso, a gente vai ser isso. Os casos específicos serão atendidos como misoginia, mas, por exemplo, a pornografia que eles todos consomem largamente e que é uma pedagogia de violência contra a mulher na tela de qualquer celular para qualquer menino de 9 anos, vai continuar livre sob o pretexto de que ela é artística ou de que ela é, sei lá, o que eles vão inventar, né? Então, a gente precisa, para que essa criminalização ela reverte no que a gente quer, no objetivo que a gente tem, ela precisa ser acompanhada de todas essas discussões, porque eu volto no meu ponto desde o início. A gente tinha que, em vez de ter enterrado isso lá atrás, quando o assunto esfriou nas redes sociais, tinha que ter usado isso para discutir todas essas questões. E aí eu pergunto para vocês, por que a criminalização da misoginia, mesmo no campo de debate entre nós, mulheres feministas, tomou uma força muito maior do que a criminalização, do que o controle das big techs e do discurso da internet? Por que eles conseguiram avançar com a questão da criminalização da misoginia, mas ninguém está discutindo
quem está distribuindo a misoginia. E não vamos tocar nesse assunto. Não vamos deixar os meninos praticar misoginia, mas nós vamos continuar entregando ele e nós não vamos regular isso. A gente tem algumas regulamentações ainda incipientes, porque a gente teve a questão do ECA digital. O ECA digital. ECA digital, que trouxe bastante medida. Teve tal lei FELCA, teve o ECA digital. Recentemente, salvo engano, teve promulgada alguma outra lei que faz uma regulação. São medidas tímidas ainda. Mas, querendo ou não, existem. Elas estão aí. Mas a questão é a implementação, igual você falou, e o impacto que isso causa. Mas, de novo, tudo muito gerado por discussão de redes sociais. Teve o caso lá que o FELCA trouxe, né, todo mundo acompanhou, e a partir daí é que se discutiu regulamentação de redes sociais para crianças e adolescentes, faz todo aquele auê, publica-se o ECA digital, e também, aí o que eles consideram? Publicamos o ECA digital, resolvido o problema, acabou, vamos para o próximo. Quando não é assim, não deveria ser. Publicado o ECA digital, vamos implementar de forma adequada, vamos fiscalizar, vamos trazer outras medidas, enfim, eu estou sendo repetitiva, mas é porque os problemas são repetitivos. Eu vejo por um outro viés até essa pergunta sua, porque a regulamentação das Big Techs vai atingir um público que não é o público que eu quero atingir. Vai atingir esse público que Dani colocou aqui. Todo mundo que está compartilhando pornografia, isso e aquilo, não é. A gente precisa sempre lembrar também da seletividade do direito penal e do próprio sistema, né? Então, quando eu vou criminalizar apenas condutas que vão atingir esses meninos que você está dizendo, eu dou uma resposta para a sociedade, mas eu não vou atingir a fundo quem compartilha isso, as empresas que permitem que isso seja compartilhado. Eu penso que não pensou em regulamentação ampla porque não é esse o objetivo. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é porque ninguém pensou, não é porque é difícil. É porque não é esse o objetivo. O objetivo é outro. O objetivo de sempre da segurança pública, e aí a gente precisa relembrar o que você diz o tempo todo, que é uma segurança pública feita por e para homens o tempo todo, desde que o mundo é mundo, e se fosse eficaz, não estaríamos aqui discutindo, né, sobre misoginia. O objetivo é sempre dar soluções fáceis para problemas complexos. E aí a superficialidade das coisas e da discussão fica fácil de engolir. Né? É só criminalizar. Bom, mas a gente não já criminalizou o feminicídio e continuamos tendo 4 mulheres mortas por dia? Então, acho que não é só criminalizar, né? Mas a solução que é mais digerível e que segue, principalmente, atingindo apenas o público seletivo que eu quero atingir pelo sistema penal, é a solução que vai ser empurrada goela abaixo. A gente entra sempre na questão de que a gente não trata, a gente não vai na profundidade e a gente não trabalha estrutura. Por exemplo, voltando no caso do feminicídio, eu não sou contra descriminalizar o feminicídio, voltar ao que era, né, antes de existir o tipo penal do feminicídio, para tudo ser enquadrado como homicídio. A questão não é essa. A questão é criminalizar o feminicídio, dar o assunto por encerrado, sem trabalhar as estruturas que geram o feminicídio. Vou prender depois que ele te matar, tá resolvido. Voltamos no caso da misoginia. Então, não é por isso que eu me recuso a dar uma resposta seca, se eu sou contra ou se eu sou a favor. Porque eu também não vou dizer que eu sou contra criminalizar a misoginia necessariamente, assim, a prioristicamente, da mesma forma que eu falo, não, então eu sou contra, descriminaliza feminicídio, descriminaliza racismo, descriminaliza tudo, já que criminalizar não resolve. O ponto não é esse. O ponto é, vamos criminalizar a misoginia? Se a gente, como sociedade, entender de forma madura que esse é um bom caminho, a gente já sabe que esse não é o caminho que vai resolver os problemas. E a gente nunca mexe nas questões estruturais, que implicam fugir da lógica masculina e masculinista de conduzir nossas questões sociais, coletivas e públicas, de conduzir nossas políticas públicas e as nossas políticas legislativas por outras lógicas. Mas disso a gente não consegue sair. Inclusive, seja porque quem está lá são homens, majoritariamente, seja porque a lógica é essa. Então a gente precisa não só de mais mulheres, mas de mulheres que trabalham a partir de outras lógicas. Isso é tão perigoso, esse lance da criminalização. Primeiro, os estados perderam o controle, né? Todos os poderes são mais fortes do que o próprio poder público. Então, por exemplo, polícia militar é incontrolável. Eu não sei, por exemplo, controlar a polícia militar mais, assim, né? Nesse sentido. Mas por que eu estou querendo dizer? Toda vez que a gente criminaliza, o que a gente está fazendo? Botando dinheiro na mão de quem? Homens armados. Homens armados com mais dinheiro. Com mais dinheiro. Não temos, nesse momento,
nenhuma Secretaria de Estado de Segurança Pública no Brasil que seja chefiado por uma mulher. Tá? Não temos. E isso é histórico, assim como essa pasta da segurança pública, inclusive o Lula acabou de falar aí do novo pacote, saiu ele vai gastar 10 bilhões que ele anunciou de orçamento para a segurança pública dentro desse pacote, dessas novas legislações que ele quer. Nunca a prevenção viu nem nada que tipo chegasse perto disso, né? Então, assim, enfim. Então, os homens são completamente obcecados pela guerra e pela violência e pela perseguição, porque isso é um clássico espaço de disputa de masculinidade. Quem que é mais macho que quem? Quem tiver arma é indiscutivelmente um homem. Indiscutivelmente. Um violento é indiscutivelmente um homem. Então, os homens são completamente obcecados pela violência. Só que me preocupa a partir do momento que as nossas pautas começam pela criminalização. Porque eu concordo que chama atenção, super concordo. Só que eu acho que a gente precisa dar uma outra camada. Porque se a gente continua começando pela criminalização, a gente está dando muito mais dinheiro para uma galera que já é muito perigosa. Então, não é sobre ser contra, sobre a favor, mas essa resposta da criminalização, ela sempre aparece e as mulheres sempre aceitam, em geral, porque a gente também acha que isso. Por quê? Tem muitos criminosos soltos, mas tem quase 1 milhão de homens presos, porque homens cometem crime o tempo todo. Qualquer momento que eles precisarem resgatar a masculinidade, eles vão fazer alguma coisa que vai ser criminal. Aí eles vão só tipificando, mas eles não reinventam a força estatal para dar conta daqueles tipos, porque o importante é rodar. Não é parar de rodar, é rodar. Mas as feministas não podem ser dessa forma. Esse é o problema. Então, talvez a gente tenha que debater a questão da criminalização, mas entre nós, mulheres, entre nós, feministas, que isso não comece dessa forma, que isso não venha até a próxima página, sabe? Assim, principalmente considerando o espaço da segurança pública, que é um espaço, gente, sinceramente, se esses homens levantar, vocês não têm noção da quantidade de arma que está rodando nesse Brasil. Principalmente depois da liberação, aquela questão das CACs. E tipo assim, a quantidade de armas e os tipos de armas que esses homens estão levando. E a gente ainda está deixando a nossa segurança na mão dos homens, pedindo os homens para nos salvar, para nos segurar, para prender o nosso agressor. Kíria, quantos espaços de acolhimento de mulheres em situação de violência temos em Minas Gerais hoje? De acolhimento? Que ela sofreu violência, ela vai ser tranquila, vai chegar lá com a família dela, com o filho dela, e ela vai ser acolhida e vai ficar ali. Primeira coisa, quando eu falo de espaço de acolhimento, historicamente, a partir da Lei Maria da Penha, não se pensou que esse espaço fossem os espaços policiais, mas eles são. O primeiro espaço de acolhimento hoje, não é só em Minas, no Brasil todo, para uma mulher vítima de violência, é polícia. Polícia civil em alguns lugares, na maior parte polícia militar. Polícia civil especializada do tipo delegacia especializada, como eu mencionei aqui, em menos de 10% dos municípios. E aí, quando a gente fala sobre isso, sobre um modelo de segurança pública que é eminentemente masculino desde sempre, a gente precisa falar de orçamento, que foi o que você colocou aí, né? Porque política pública, gente, se faz com dinheiro. Estamos, cansadas, exaustas de, olha, eu apoio sua pauta, sou super solidário, as pessoas têm que parar de matar mulheres, beleza. E você quer um espaço de acolhimento aqui no meu município? Você, prefeito, vai investir quanto? Nada. Mas é isso que a gente vê o tempo todo. Fora do ambiente policial, novamente, você precisa definir o que é um espaço de acolhimento, você está pensando. Se é um espaço com psicólogo e assistente social, né? Se a gente falar tecnicamente, seria um espaço assim? Não, não temos. Para ela morar, caso ela esteja em risco, por exemplo, para ela poder ficar ali, morar ali e reerguer, e reorganizar a vida. Não. Isso existe? Casa-abrigo. Na nossa região, não. A gente tem a casa-abrigo aqui em Belo Horizonte, né, que todo mundo conhece, mas que só atende mulheres que fazem parte lá do consórcio. Então, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, temos? Não. Só que eu não penso que a casa-abrigo é o espaço de acolhimento mais necessário. É mais necessário hoje um acolhimento para violência imediata inicial. Até porque casa-abrigo tem muitas regras, né? Tem, assim, diversas dificuldades para que aquelas mulheres permaneçam. É uma casa que tem um prazo certo, nem todas as mulheres conseguem ir, tem toda a situação envolvendo crianças. Então, eu ainda estou com uma intenção anterior a essa. O espaço de acolhimento, que ela pudesse minimamente ter um atendimento psicológico,
mas ter um atendimento posterior, pediu medida, conseguiu a medida, já resolveu a vida dela? Não, gente. Ela ainda precisa tratar a sua saúde mental ali. Para vocês terem ideia, hoje no interior, a gente simplesmente não tem. Nós não temos atendimento de saúde mental para mulheres vítimas de violência do tipo psicológico-terapêutico. Não é o psicossocial do CREAS, né? É o psicológico-terapêutico que tem que ser prestado pelo SUS municipal. Nós não temos. Então, se você pede uma medida protetiva hoje, é uma mulher que não tem condições de pagar em âmbito particular, uma psicóloga, que você fala, eu gostaria de ser encaminhada. É possível? Não, não é. Atendimento psicológico terapêutico individual, não. Então, eu tenho investimento nisso? Nos valores de segurança pública, da segurança pública feita por homens? Não. Voltando nos grupos reflexivos, que eu achei muito interessante, Dani, colocar a experiência positiva, que eu não vivencio, mas que a gente sabe que estatisticamente é isso que acontece. Aí sabe o que tem acontecido no interior com os grupos reflexivos? Com a obrigatoriedade pelo CNJ de que sejam criados nas comarcas, por vezes o tribunal paga uma capacitação. Mas sabe quem que está conduzindo os grupos reflexivos? As psicólogas existentes do CREAS, que já são super sobrecarregadas e que estão sendo obrigadas pelos municípios a acumular mais essa função. Então aí eu te pergunto, vai dar certo? Está dando certo. Mas por que não temos recursos nessa área? Vamos criar, então, essa casa de acolhimento e não anexa, né? Porque o serviço não pode ser prestado pelas mesmas pessoas. Mas, por exemplo, por que eu não tenho, então, um investimento para criar referências nos grupos reflexivos fora da rede de atendimento? Porque no interior, as mesmas psicólogas e assistentes sociais, poucas, sobrecarregadas, que lidam com a mulher vítima de violência, com aquele núcleo familiar, tem que agora também conduzir grupo reflexivo. E aí é importante dizer que os grupos reflexivos, eles exigem uma formação muito específica. Não é todo psicólogo, todo assistente social que sabe conduzir. É preciso uma formação muito específica. Acontece o mesmo, por exemplo, com a oitiva de mulheres e meninas submetidas à violência sexual, que têm direito de ter depoimento especial. O ideal seria que elas fossem ouvidas por pessoas especificamente capacitadas para esse tipo de trabalho, o que a gente sabe que não acontece. Acolhimento, seja acolhimento temporário, seja de longa permanência, um pouco longo, não vou dizer longa permanência. Também os equipamentos são muito escassos. E uma coisa que eu não posso também deixar outra já te devolvo a palavra, se você me permitir, é pensar em termos de sistema prisional. Porque a gente está tendo ampliação de pena, nós tivemos nesses últimos anos. Nesses últimos anos, nós já tivemos várias criações de tipo, só para falar assim, nos últimos 4 anos, né? Nós já tivemos várias medidas de criação de tipos penais. Eu não estou falando só na área de violência doméstica, tá? Mas porque, em princípio, os presídios são únicos para todos os tipos de crimes, né? Nós tivemos criação de tipo penal, ampliação de penas, assim, demais, com muita frequência, acontecendo em bases regulares, pacotes anticrime, tudo recrudescendo penalidade, diminuindo o benefício, e a gente não vê uma palavra sobre como que isso vai se dar, a repercussão disso no sistema prisional. E mesma coisa, criminalizar isso no socioeducativo. Aí algumas pessoas podem dizer, mas isso não é problema do movimento feminista, a gente não tem nada a ver, a gente não tem nada a ver com isso. É uma visão muito equivocada, porque isso está totalmente relacionado com criminalidade, com misoginia, com faccionamento, comércios ilegais, aumento da violência, inclusive, mas com no caso a formação de homens ainda mais masculinistas e mais violentos, a falta de portas de saída para quem eventualmente entra no sistema prisional e a própria dignidade humana, que é uma causa das mulheres, porque é uma causa de todo mundo, poxa. Dignidade humana, direitos fundamentais, se isso não for uma pauta do feminismo, então também eu não sei mais o que é. Aí eu tô no feminismo errado. Porque, então assim, e se você quiser ser mais específico, direito das mães dessas pessoas, dos filhos desses homens também. Tudo bem que pai é um negócio que não é muito presente, mas vamos lá. Esses homens eventualmente são pais, têm crianças. Então, assim, isso é sim uma pauta que deveria ser do feminismo, no mínimo, a gente discutir diante da gente, se a gente quer criminalização,
a gente tem que ir lá exigir também investimento no sistema prisional para absorver essa demanda de novos crimes. Na verdade, a porta de saída e evitar os magistrados, né, de não pode ver um preto que quer prender, né? É só abrir um presídio que o juiz manda. Prende. É assim, é pesquisa, gente. Sei não onde é que tá abrindo presídio. Abrir o presídio, a presídio lota, aí fecha outra. A presídio lota, aí fecha... É isso, eles ficam nesse rodízio aí. Mas aqui, gente, nós vamos encerrar. Vocês falam muito, que bom. Odeio essas mulheres caladas, que não falam nada, recatada. E eu queria que vocês... Recatada eu sou, Isabela. Deu pra perceber mesmo. E aí eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa que a gente não disse, que vocês acham que vale a pena ser dito aqui para nossa imensidão de públicos e pessoas arrasudas que pensam as coisas de uma maneira fora das casinhas, fora dos lugares comuns. É possível ser feminista e ser inteligente, bonita, e pensar diferente, e discordar, e fazer tudo isso, e ainda falar de segurança pública, e ao mesmo tempo proteger homens e dialogar. Tudo isso é possível? Mais alguma coisa? Não, eu penso que ficou muito claro que a solução, que novamente é a solução da masculinidade, sai do binarismo, né? Então, como foi colocado aqui muito bem por Dani logo, sou contra ou a favor, como assim? Manifeste-se. Sim ou não? Enquete do Instagram. Não é assim que vamos resolver ou solucionar problemas complexos. Lógico que eu ia fazer isso. Acho que assim, isso ficou muito claro, que a gente poderia passar aqui o dia inteiro, né? Porque há mais um milhão de coisas a serem ditas, mas que a solução não passa por aí. Eu queria muito, assim, eu sou uma grande defensora, ao mesmo tempo eu sou muito desesperançosa, mas muito defensora das utopias, porque eu acho que tudo que existe no mundo precisou ser imaginado antes. Então eu tenho umas ideias muito utópicas, assim, mas que a gente precisa delas para sobreviver e para construir futuros. Eu falo assim que o patriarcado tira da gente até o sonho e a possibilidade de construção de futuro, a partir do momento em que a gente é levado a pensar que não existe outra possibilidade de futuro. Então, assim, no meu horizonte utópico, eu queria muito que todas as mulheres se apropriassem dessas discussões para pensá-las a partir das suas ideias malucas. E eu queria pedir para as mulheres que façam perguntas toda vez que elas se depararem com esses temas e receberem respostas prontas, venham dos homens ou venham do movimento das próprias feministas, que elas façam perguntas para construir suas próprias respostas, porque a gente precisa de mulheres pensantes e eventualmente divergentes para a gente de fato atuar, porque se a gente simplesmente entrar nessa lógica de rede social, de ficar absorvendo informação sem tratar e reproduzir, a gente não se mobiliza como cidadão para construir os novos futuros. E a gente precisa cada vez mais de mulheres pensantes que debatam e que discordam, mas que se colocam como agentes, entendeu? E para ser agente, a gente tem que ser pensante. Então, assim, no meu horizonte utópico, as mulheres se apropriariam muito disso e pensariam muito e se colocariam como agentes dessas mudanças, construindo suas próprias respostas em conjunto. Porque ficar ali no Instagram também só lendo, gente, não constrói a mudança que a gente quer. Você tem que sentar para conversar isso na sua casa, com os seus filhos, com a sua família, com as suas amigas e transformar isso em prática. Acho que é isso. Na verdade, eu quero agradecer vocês, que mais do que pessoas especialistas maravilhosas, assim, são grandes amigos. Cresço muito com vocês, obrigada, viu? Isso aqui é uma utopia, né, velho? É uma utopia tá acontecendo aqui. E aí eu quero agradecer ao público, eu quero dizer, gente, uma última coisa, que é o seguinte: homem é o maior fake news da história. Ele causa todos os problemas e se vende como a solução. Então, homem não se sustenta sozinho. Não se sustenta. Se mulher esvaziar, esses homens saem, não sabem nem para onde que vai. Então, mulherada, é nós, tá? Muito obrigada. Nos acompanhe.